Olá, sejam bem-vindos ao Em Discussão, o programa de entrevistas da TV Alep. Eu sou Aimone Neto e no programa de hoje vou conversar com Maurício Pina, que é professor de engenharia, engenheiro e também escritor. O nosso tema de hoje são as estradas, um tema mais do que recorrente aqui nos debates da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Professor, muito obrigado pela participação, muito obrigado por atender ao nosso convite para participar aqui do programa Em Discussão. Eu queria começar perguntando ao senhor, como eu falei aqui no começo, esse tema das estradas nunca sai da pauta. A gente trabalha aqui no dia a dia, no plenário, nas comissões, e todo dia os deputados vão falar do problema das estradas, pedir um reparo numa estrada. Por que esse tema é tão importante? Por que ele está tão presente nessa agenda política? Perfeito, Aimone. Cumprimento-lhe, bem como a todos os que assistem a esse programa tão importante da TV Alep, que leva exatamente temas de alta discussão para a população pernambucana. Veja, o tema não apenas de rodovia, mas de infraestrutura de transporte, é um tema que sempre está presente no debate. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa, esse assunto sempre vem à tona. Por quê? Eu vou citar, para ilustrar bem isso, uma frase de um governador de Pernambuco que marcou época. Ele já faleceu há 71 anos, Agamenon Magalhães. Ele foi um governador que hoje é o nome da principal avenida do Recife, é o nome de hospitais, tudo que é cidade do interior tem uma avenida Agamenon Magalhães. Ele foi um governador muito importante para Pernambuco, ele foi muito rodoviário. Foi ele que iniciou a Batalha da Pavimentação. E ele tinha uma frase que para alguns pode parecer enigmática. A frase dele era a seguinte: primeiro as estradas, o resto elas darão. A pessoa pode não entender bem o significado que Agamenon queria dizer, mas em 1980, eu era diretor da Secretaria de Transportes, Energia e Comunicações do Estado, e havia um prefeito aqui do sertão de Pernambuco, uma pessoa muito boa, muito interessada no desenvolvimento da região dele, e que ele toda semana vinha aqui, não tinha semana que ele só queria saber de estrada. Ele chegava lá na sala e dizia: eu queria essa estrada ligando a sede do distrito a outro distrito, o distrito a outro distrito, e eu sempre empenhado em procurar atender as reivindicações do prefeito. Mas um dia eu estava assim um pouco impaciente, perguntei assim: prefeito, me diga uma coisa, nesse distrito aqui tem médico? Ah, tem não, doutor. Nesse distrito aqui tem escola? Tem não. Eu disse: por que o senhor não vai à Secretaria de Educação pedir para levar a escola, levar o professor? Por que o senhor não vai na Secretaria de Saúde para levar o posto de saúde e o hospital médico? Ele disse: não, doutor, eu só levo se levar a estrada antes. Então, ele, com aquela simplicidade de homem do sertão, pouco letrado, ele tinha perfeita compreensão dessa frase de Agamenon. E eu ilustro esse episódio justamente para mostrar a importância imensa que a infraestrutura de transporte, de um modo geral, consegue levar a qualquer região. Ela leva o progresso econômico, leva o progresso social, leva as populações do interior, muitas vezes desassistidas, a necessidade básica dela, de educação, de saúde, enfim, leva exatamente esse bem-estar às populações. É por isso que as estradas são tão importantes. Com certeza. Eu consultei a pesquisa da CNT, Confederação Nacional do Transporte, a pesquisa que eles fazem anualmente referente a 2022, que é a mais recente, né? CNT Rodovias 2022. E eles fazem o ranking das piores rodovias do Brasil. No ano de 2022, Pernambuco tinha 2, entre as 10 piores. Em 2021 tinha 4, então de alguma forma a gente já teve alguma melhora aí. Mas, assim, em todo caso, ter 2 entre as 10 piores do Brasil, né? Um estado que não tem essa dimensão toda, né? Do Pernambuco perto da Bahia, do Pará, do Amazonas, não é nada, né? É muito pequeno. E, enfim, a avaliação da CNT também é de que, de um modo geral, as condições das estradas brasileiras, na maior parte, é regular, ruim ou péssima, e que elas pioraram nos últimos anos. Como é que o senhor avalia os resultados dessa pesquisa? Primeiro, isso realmente é fato? Assim, a gente está com um problema grave de estradas no Brasil e em Pernambuco em particular nesse momento? Perfeito. Veja, essa pesquisa que a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, realiza anualmente desde 1995, ela só deixou de realizar em 2 anos. Se não me falha mal, foi em 98 e agora em um dos 2 anos da pandemia, né? Deixou de realizar. Mas é uma pesquisa que tem uma série histórica muito importante, que inclusive eu já orientei alunos na universidade em trabalhos de conclusão de curso para analisar o resultado da evolução dessas pesquisas. Porque é o seguinte: a CNT estabelece uma metodologia, que nessa metodologia todas as rodovias federais são objeto de um inventário, bem como as rodovias estaduais mais importantes. E nesse levantamento, que é feito no 2º semestre, agora mesmo a CNT está terminando a pesquisa de 2023,
Estamos no mês de setembro, em pouco tempo, agora em novembro, que é o mês geralmente que ela anuncia, nós vamos ter isso, a imprensa noticia, e sempre isso sempre desperta muita tema, atenção, né? Aí pedem justamente para se falar sobre essa pesquisa. O que é que essa pesquisa faz? Ela percorre essas rodovias, é um grupo de engenheiros e técnicos que percorrem as rodovias, hoje são mais de 100 mil quilômetros que são pesquisados, analisando 3 aspectos que são extremamente importantes. Primeiro, a questão do pavimento. Segundo, a questão da geometria. E terceiro, a questão da sinalização da rodovia. São 3 itens importantíssimos que afetam a segurança do usuário. Um pavimento em mau estado afeta a segurança dos usuários. Uma rodovia sem sinalização adequada também pode causar acidentes, bem como a geometria. Então, geometria envolvendo, por exemplo, curvas perigosas, né? Rampas muito íngremes e que originam aquela formação de pelotões de veículos atrás de caminhões pesados. Então, é uma pesquisa muito séria da CNT, com a metodologia muito correta, muito científica, e todo ano ela divulga essa pesquisa. Não é um órgão governamental, que podia alguém dizer, não, o resultado é tendencioso, porque o governo quer fazer com que as estradas fiquem melhor. Não, não é assim. É um órgão que analisa realmente com bem rigor, isenção, né? Isenção. Então, o que é que acontece? Nessas últimas pesquisas, realmente, de um modo geral, as rodovias do Nordeste, não foi só de Pernambuco, ficaram muito mal avaliadas, como tem sido também nos últimos anos. O estado do Brasil, do Nordeste, que tem a pior avaliação, que também é do Brasil, é o Maranhão. No Maranhão nós temos 88% das rodovias em situação insatisfatória. O que faz a CNT? Com base nesse percurso que é feito das rodovias, analisando esses 3 itens, pavimento, sinalização e geometria, eles atribuem uma nota. E essa nota depois se transforma em um conceito. São os conceitos excelente, bom, regular, ruim e péssimo. Os conceitos excelente e bom são considerados satisfatórios. Os conceitos regular, ruim e péssimo são considerados insatisfatórios. Então, quando eu falo, por exemplo, que no Maranhão tem 88% das rodovias nessa situação insatisfatória, é porque as rodovias lá foram classificadas nesses estágios. Depois vem o Ceará, depois a Bahia e depois Pernambuco. Pernambuco, nessa última pesquisa de 2022, tinha 2/3, 66% das suas rodovias em situação insatisfatória. Isso é preocupante, porque como as rodovias procuram exatamente levar o progresso, o desenvolvimento, é importante que essas rodovias sejam objeto realmente de um trabalho no sentido de oferecer condições adequadas de conforto, segurança e levando o progresso e o desenvolvimento a todas as regiões. Uma coisa que me chamou a atenção na pesquisa, que o senhor coloca aí na sua fala, é que eles não avaliam todas as estradas, eles avaliam as principais, né? Assim, no estudo você vê exatamente quais são as rodovias, né? Aqui em Pernambuco, as 2 que estão entre as piores, segundo a CNT, são a PE 96, que fica entre Palmares e Barreiros, Mata Sul, Palmares, né? e Barreiros, Uma região muito do setor sucroalcooleiro, muita cana-de-açúcar, né? E a rodovia PE 545 entre Exu e Oricuri, já ali perto do Ceará, né? No sertão do Araripe, sertão central. E essa é um trecho estadualizado de uma rodovia federal que vem lá do Ceará, né? Mas muitas estradas, e isso é uma coisa que a gente ouve muito aqui na Assembleia, muitas estradas não são sequer avaliadas numa pesquisa como essa. E elas são cruciais também para as populações, né? Eu lembro, por exemplo, de um pronunciamento do deputado João Paulo Costa, que é do PCdoB, que tem uma penetração grande no interior, e ele falava da rodovia do município de Lagoa do Ouro, que, se eu não me engano, é o Agreste Meridional. Ali, junto a Garanhuns. Garanhuns. Ele disse assim, Pernambuco tem uma péssima malha rodoviária e essa é uma das piores estradas de Pernambuco, né? Uma cidade como essa, por exemplo, sei lá, 20 mil, 30 mil habitantes no máximo, sei lá, qual é o impacto de o acesso da própria cidade não funcionar, estar em péssimas condições? Como é que isso afeta, não sei, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, escoar a agricultura? Isso afeta fortemente, sabe, Aimone? Eu vou citar um exemplo. Em 1981, nós tínhamos uma população aqui do município de Salgueiro, um distrito de Salgueiro chamado Mães. Esse distrito fica a 13 quilômetros de Salgueiro. Mas a população sofria muito, porque tudo deles dependia da sede do município. Era banco, era escola, era médico, eles tinham que se deslocar e a estrada em péssimas condições.
Aí veja o que acontece. Muitas vezes nós temos que usar a criatividade, um engenheiro para fazer isso, usar a criatividade para poder resolver esses problemas da população. Então veja, esse trecho Salgueiro-Mães é uma rodovia que é classificada como uma rodovia de baixo volume de tráfego. Tem menos de 50 veículos por dia. Mas tem pessoas que precisam dessa rodovia. Então veja, muitas vezes a gente usa soluções, tem que usar soluções criativas para resolver problemas dessa natureza. Eu vou dar um exemplo mais com relação a essa questão da rodovia de Pernambuco. Vou fazer aqui uma comparação. Eu sempre faço comparações nas aulas, quando a gente aborda o sistema rodoviário brasileiro, com relação aos estados brasileiros e países europeus. Por exemplo, Pernambuco é maior do que Portugal em extensão territorial. Pernambuco tem quase 100 mil quilômetros quadrados de área e Portugal tem 92 mil quilômetros. Porém, Pernambuco tem 7.250 quilômetros de rodovias pavimentadas, 5 mil estaduais e 2.250 federais, enquanto Portugal tem 2,5 vezes mais. Isso faz uma diferença muito grande no desenvolvimento da região. Com certeza. E há outro exemplo gritante que eu sempre cito, que é o seguinte, é a comparação de Minas Gerais com a França. Minas Gerais é um estado brasileiro muito bem servido de rodovias, desde a época de Juscelino Kubitschek. Que era mineiro, Juscelino Kubitschek era mineiro, de Diamantina, e havia uma tradição de tudo que era ministro de transporte e diretor-geral do DNR, sempre mineiros. E durante muitos anos foi assim. Então eles levaram muitas rodovias federais pavimentadas para Minas Gerais. Minas Gerais, em termos de rodovias pavimentadas, só perde para São Paulo. São Paulo tem 30 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e Minas Gerais tem 25 mil. Mas vejam a diferença. A França, que é menor territorialmente do que Minas Gerais, eu digo a França do lado europeu, não estou incluindo aqui a Guiana, que é na América. Mesmo, né? A França, hexágono, como eles dizem. Europeia, com mais da ilha de Córcega. Pois bem, a França, enquanto Minas Gerais, que é um estado brasileiro bem servido de rodovias, tem 25 mil quilômetros, a França tem 950 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Você veja o abismo. Outra ordem de grandeza. Enquanto nós não superarmos essa questão da infraestrutura, e é uma infraestrutura geral. Eu me refiro aqui à infraestrutura de transporte, a rodoviária, a ferroviária. A ferroviária é outro caos nosso, é outro problema muito sério, porque hoje o Brasil tem menos ferrovia do que tinha 100 anos atrás. É uma coisa muito dura de dizer, mas é a verdade. Então, enquanto o Brasil não superar essas barreiras de infraestrutura, é habitação, é saneamento, é abastecimento d'água, é rodovia, ferrovia, tudo isso, enquanto resolver, nós nunca vamos ingressar no rol dos países emergentes. Porque, veja bem, quando eu digo que a França tem 950 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, você circula no interior da França e você não vê nada que não seja pavimentado. Mas não é pavimentação sofisticada, não. É uma pavimentação que assegure condições permanentes de tráfego o ano todo. Aí eu estava citando o caso de Salgueiro-Mães. Então, essa população sofria muito que não conseguia chegar até Salgueiro. Então, como o volume de tráfego não, digamos assim, não viabilizava nós realizarmos uma pavimentação convencional, nós fizemos, no ano de 1981, pela primeira vez no Brasil, uma experiência baseada em trabalhos que tinham sido feitos na Austrália, na Nova Zelândia, na França e em países africanos, que na época eram colonizados pela França. Nós fizemos uma experiência de construir um pavimento estreito em Humães. O que era um pavimento estreito? Era um pavimento que só tinha uma faixa de tráfego. E ele era projetado de modo que, quando houvesse eventualmente um cruzamento de veículos, cada um deles colocasse a roda direita sobre o acostamento para que assim pudesse ser feito o cruzamento. É o que a gente podia fazer, porque se fosse fazer diferente disso, se Humães fosse esperar os recursos para fazer a pavimentação, até hoje certamente não teria conseguido, porque é uma questão de prioridade. E uma coisa simples assim muda a realidade. Aí né? eles ficaram extremamente satisfeitos, o pessoal de Mães, que eles passaram a ter um acesso. E veja, durante muitos anos nós acompanhamos esse trecho de Salgueiro-Mães, sem ocorrência de um acidente qualquer, um acidente sequer de trânsito. Muito interessante. Porque ela era muito bem sinalizada, e só para mostrar a importância disso, no ano de 1981, nós apresentamos essa experiência num Congresso Nacional de Pavimentação, da Associação Brasileira de Pavimentação. E o assunto repercutiu tanto, porque tinha muitos estudos relacionados a isso, inclusive estudos estatísticos baseados na teoria de Poisson, para verificar qual era a probabilidade de haver cruzamentos de veículos numa rodovia que tinha menos de 50 veículos por dia. A probabilidade era quase zero. Entendi. Mesmo assim, a gente sinalizava fortemente. Aí, nesse congresso, o trabalho causou tanta repercussão que recebeu o maior prêmio do rodoviarismo brasileiro, que é o prêmio Pontes Corrêa. Eu escrevi esse trabalho junto com o então secretário de Transporte de Pernambuco, que era o professor Antão Luiz de Mello, já falecido. Professor, eu tenho que fazer um intervalo, mas a gente perfeito. continua o nosso assunto das estradas no próximo bloco. Pode ser? Claro. Então,
Então, a discussão faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Em Discussão, o programa de entrevistas da TV Alep. Eu sou Aimone Neto. No programa de hoje converso com Maurício Pina, que é professor universitário, engenheiro e também escritor. Já que eu falei que ele é escritor, eu queria mostrar esse livro que foi lançado há poucos meses, contando a história da BR-232, uma das principais, se não a principal rodovia daqui de Pernambuco, né, embora seja uma rodovia federal. Essa rodovia que começa ali no Recife, né, e segue interior adentro até Parnamirim, se eu não estou enganado, no Sertão Central. Né? Muita coisa. Professor, por que o senhor resolveu escrever esse livro e se o senhor puder me contar um pouco do que é que trata esse livro? Perfeito, Aimone. Veja, esse livro é um trabalho de muitos anos. Eu consegui reunir um material extraordinário em minhas mãos. Primeiro, eu devo muito ao meu pai. Meu pai, ele já falecido, ele foi funcionário do DR, Departamento de Estradas e Rodovias de Pernambuco, desde o começo do DR, desde os primórdios do DR. Meu pai era assim um historiador anônimo, sabe? Ele fazia muitas anotações e conseguiu juntar assim fotografias das épocas da construção da BR-232, revistas, o DR divulgava uma revista chamada Notícias do DR, e também havia uma revista de circulação nacional chamada Rodovia. Meu pai, eu tinha essa coleção completa, que acho que pouca gente tem essa coleção, talvez ninguém tenha mais, é coisa muito antiga, da década de 50. Eu tenho, por exemplo, uma revista de dezembro de 52, que se eu lhe mostrar a revista disser assim, essa revista foi lançada hoje, você pode até acreditar, porque ela está em perfeito estado. Ele guardava muito bem e eu procurei cumprir com esse legado que ele me deixou. Então, depois disso, eu trabalhei muito na BR-232. Em ocasiões, por exemplo, o projeto de restauração do trecho entre São Caetano e Pesqueira, o projeto que foi feito na década de 70 sobre os acessos ao centro e ao porto do Recife, antes de Suape, porque todo era voltado ao porto do Recife, onde a BR-232 tinha um papel fundamental. Participei de um trabalho que se chamava Inventário das Rodovias Federais no Nordeste, onde fiquei responsável exatamente pelo trecho da BR-232. E na década a partir do ano de 99 até 2006, eu fui diretor da Secretaria de Infraestrutura do Estado. O secretário era o hoje senador Fernando Dueire e o governador era Jarbas Vasconcelos. Sim. E acompanhamos toda a obra da BR-232 da duplicação, desde o começo. Desde o quilômetro 11,5, que é aqui na saída do Curado, até o quilômetro 129,9, que é Caruaru. Então eu disse assim, poxa, eu tenho todo esse material em mãos, depois eu morro, esse material vai se perder, a poeira do tempo apaga, e tem histórias aí que realmente ninguém ia mais conseguir lembrar com relação a vários pontos que são aí destacados. Por exemplo, o fato de que Pernambuco foi o primeiro estado do Nordeste do Brasil a ter pavimento em concreto. Pavimento em concreto é uma tradição aqui em Pernambuco. Pernambuco, para quem não sabe, é o estado brasileiro que tem a maior extensão de pavimento em concreto. E o Recife é considerado a capital nacional do pavimento em concreto, porque os principais corredores de tráfego do Recife são em pavimento em concreto. Isso tem uma história toda por trás. E na década de 30, em 1934, o interventor federal de Pernambuco era Carlos de Lima Cavalcante. E Carlos de Lima Cavalcante ele governou Pernambuco com muita competência. O presidente era Getúlio Vargas, nos seus primeiros mandatos. E Carlos de Lima Cavalcante deu início à pavimentação de um trecho que era da BR-232. A BR-232, naquela época, não seguia pelo Curado, como é hoje. Ela saía do Marco Zero, ia para Afogados, de Afogados pegava a Rua de São Miguel, Zé Rufino, Tijipió, Jaboatão e Moreno. A partir de Moreno seguia o traçado de hoje. Teve outras alterações também na Serra da Russa. Bom, então o trecho entre Tijipió e Jaboatão, havia uma fábrica de papel ali que tinha muito interesse que essa pavimentação fosse feita. E o Estado também tinha interesse que essa pavimentação fosse feita. Então foi feita a primeira parceria público-privada na área rodoviária no Brasil, entre o governo do Estado e essa companhia Indústrias Brasileiras Portela, que era um grupo econômico que tinha a fábrica de papel e tinha uma construtora. Então você fica impressionado, quando você lê o livro, você fica impressionado. Eu consegui, por exemplo, um boletim do Clube de Engenharia de 1935, que detalha as especificações técnicas com relação à execução dessa obra. Controle tecnológico de concreto rigoroso, medição de slump, que é um ensaio que se faz para medir a trabalhabilidade e a fluidez do concreto,
o uso de uma pavimentadora sob trilhos, tudo há quase 90 anos atrás, isso impressiona. Isso foi na década de 30. E em 50, em 1951, mais precisamente, quando Agamenon Magalhães assumiu o governo de Pernambuco, eu fico pensando assim, como era governar Pernambuco naquela época, sabe? Porque Sem estrada, no sentido oeste, a pavimentação só chegava a Moreno. Imagine o que era ir para Vitória de Santo Antão, Caruaru, Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro, Petrolina. Imagine a dificuldade de chegar a Araripina. Aí, no sentido norte, a pavimentação só ia até Paulista. E era uma estradinha estreita, em paralelepípedo, que ligava Olinda a Paulista. Eu ainda conheci o fim dessa estrada, Olinda Paulista, que hoje é a PE15. Só ia até Paulista. Igaraçu, Goiânia, João Pessoa, mais na frente, era uma aventura. Mário Melo, jornalista que hoje dá nome à cidade, ele escreveu uma crônica de uma viagem que ele fez a João Pessoa. Ele disse que foi uma aventura. Ele se arrependeu de ter ido de carro daqui para João Pessoa, porque ele levou mais de 5 horas para chegar em João Pessoa e chegou lá quebrado, né, pelas péssimas condições da estrada. Professor, a gente falou um pouco sobre o livro e o senhor falava de como gradualmente o Estado, a Federação, a União, foram investindo para melhorar a 232. Perfeito. E de como, de alguma forma, esses investimentos pararam ali na duplicação quando ela chegou até São Caetano. Isso. Qual a importância... Hoje temos, por exemplo, o anúncio de que a governadora Raquel Lira vai continuar a duplicação, se eu não estou equivocado, até Arco Verde. Isso. Qual a importância de continuar a investir nessa rodovia? Porque parece que ela ficou, nas últimas décadas, de alguma forma estagnada, não é isso? Veja, Pernambuco tem essa rodovia BR-232. A BR-232 é uma rodovia federal que só existe em Pernambuco. Não existe, apesar de ser federal, ela só existe em Pernambuco. Sai do Recife e vai E até o interior. até Parnamirim são 555 quilômetros de extensão, atravessando, é a rodovia, a espinha dorsal do estado, porque ela liga a capital, Zona da Mata, Agreste e Sertão. E a BR-232 eu considero a mais pernambucana das rodovias pernambucanas. Veja que, apesar de ser federal, Carlos de Lima Cavalcante investiu nela, Agamenon Magalhães investiu nela e Jarbas Vasconcelos investiu nela por conta da importância que ela tem para Pernambuco. E o que o Estado, por exemplo, investiu na duplicação da 232, ele já recuperou, inclusive há estudos na universidade, tese de doutorado, demonstrando isso. O que o Estado gastou, o Estado na época vendeu a concessionária de energia elétrica por 2 bilhões aproximadamente, e investiu cerca de 320 milhões na duplicação da 232. O Estado já recuperou esse dinheiro através de arrecadação de impostos, através do desenvolvimento da região, todas aquelas cidades, Vitória, de Santo Antão, Gravatar é uma cidade que cresce a olhos vistos, Caruaru, eu cada vez que vou a Caruaru eu me surpreendo com o desenvolvimento daquela cidade, a nossa capital do Agreste. Então é importantíssimo. Em 2008, a duplicação parou em São Caetano, porque em 2003 foi inaugurada a duplicação daqui até Caruaru. Em 2008, inaugurou-se até São Caetano e parou. É importantíssimo. A governadora Raquel Lira anunciou que vai duplicar a BR-232 até Arco Verde. Na próxima edição, revista e ampliada do livro, quem sabe eu conto a história dessa duplicação, se Deus permitir, até Arco Verde, como a governadora já afirmou. Então isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque vai levar ao progresso, vai levar ao desenvolvimento. Aí daqui a 4, 5 anos, quando a gente estiver aqui discutindo, olha, lançou o livro novo aí, ampliado, edição revista ampliada, a gente vai dizer exatamente os benefícios que essa obra proporcionou. Professor, nesse sentido, um dos temas do seu livro, uma das coisas que o seu livro mostra é justamente de como houve um investimento contínuo, né, em melhorias, na melhoria da condição da BR-232 e de que isso de alguma forma parou ali por volta de 2008, quando foi inaugurada a duplicação do trecho entre Caruaru e São Caetano. De lá para cá, talvez alguns reparos, mas substancialmente, tem a questão da triplicação nesse trecho do Curado, mas substancialmente a rodovia não mudou muito, né? A governadora Raquel Lira recentemente anunciou o início dos estudos, né, para a continuidade da duplicação de São Caetano até, se não me equivoco, Arco Verde. Qual é a importância de continuar investindo nessa rodovia? Qual é o impacto que isso pode ter daqui para frente? Veja, a BR-232 é uma rodovia federal. Todas as rodovias que têm a sigla BR são federais. As estaduais de Pernambuco são a sigla PE. Pois bem, apesar de ser federal, a BR-232, eu considero ela a mais pernambucana das rodovias pernambucanas. Ela está localizada apenas no território de Pernambuco. Pernambuco tem 13 rodovias federais, mas somente a BR-232 está totalmente localizada em Pernambuco, porque ela liga aqui o Recife,
até o município de Parnamirim, no sertão, com 555 quilômetros de extensão. Apesar de ser federal, o Estado investiu várias vezes nela, porque ela tem uma importância transcendental para Pernambuco, porque ela é a espinha dorsal, ela é a rodovia que exatamente permite a comunicação da capital com a Zona da Mata, com a Agreste e com o sertão. Então, Carlos de Lima Cavalcante investiu nela, Getúlio Vargas investiu nela, Jarbas Vasconcelos investiu nela, e agora o anúncio que você transmitiu e que eu acompanhei pela imprensa, e que a governadora Raquel Lira manifestou exatamente o interesse de continuar a duplicação da 232, desde São Caetano até Salgueiro. Perdão, até Arco Verde. Até Arco Verde, verdade. Salgueiro até ainda Arco Verde. demora um pouco. Salgueiro é. Aí isso realmente é de uma importância imensa, porque os benefícios proporcionados pela rodovia, tanto quando ela foi pavimentada naquela linha do tempo, em 58 a gente tinha tudo pavimentado até Caruaru, em 62 até São Caetano, em 66 até Belo Jardim, em 69 até Salgueiro, em 75 até Parnamirim. Isso foi a linha do tempo da pavimentação. E da duplicação, o que é que acontece? 2003, Caruaru. 2008, São Caetano. E a gente tem que continuar. Então, eu espero que daqui a uns 4 ou 5 anos, quando a governadora Raquel Lira concluir essa duplicação da BR-232 até Arco Verde, a gente lance uma edição revista e ampliada do livro, contando essa história da nova... Um capítulo a mais, né? Um capítulo a mais, se Deus permitir, com essa duplicação até, que vai ser realmente de uma importância fundamental para o desenvolvimento do Estado, como foi para todas as cidades que a BR-232 atravessou, Vitória, Gravatá, Caruaru, e rodovias mesmo situadas fora do eixo da 232, como o polo têxtil de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, e as demais cidades a oeste, Pesqueira, Belo Jardim e assim por diante. Então é fundamental que socorra para trazer o desenvolvimento e o progresso a Pernambuco. Esse tema da duplicação rende muito, né? O senhor falou aí do polo de confecções, ali também tem uma demanda pela conclusão daquela duplicação da BR-104. A gente ouve muito aqui na Assembleia o pleito pela duplicação daquela BR que vai para Garanhuns. 423. 423. Então tem muita discussão a respeito disso. Mas eu queria falar especificamente de uma coisa. A gente falou muito aqui do benefício que as rodovias trazem, de como elas levam desenvolvimento, de como elas são uma necessidade das comunidades. Mas tem um outro lado, que é a nossa dependência do modal rodoviário, no Brasil como um todo, né? A mesma CNT, de quem a gente falou no bloco anterior, fala que, se eu não estou equivocado, quase 65% de todo o transporte de cargas no Brasil é feito por rodovia, e acho que 90% do transporte de passageiros. É muita coisa, né? E, nesse sentido, outros modais como ferrovia, hidrovia, navegação de cabotagem, o aeroviário também, né, vem à tona como necessidades e como alternativas para a questão das rodovias. E aí tem esse grande investimento, essa grande bandeira de Pernambuco já há muitas décadas, que é a questão da ferrovia transnordestina, né, como esse grande investimento que vai facilitar o transporte de grãos, minérios, né, de vários produtos importantes da nossa região para o porto de Suape. Como é que o senhor vê a necessidade de ferrovias, por um lado, e mais especificamente a necessidade da gente em relação a esse projeto tão importante, tão antigo já, que é a Transnordestina? Perfeito, Aimone. Veja, em 2002, isso já tem 21 anos, nós tivemos aqui à frente de um projeto importantíssimo, que foi a elaboração do Plano Logístico de Pernambuco. Porque, veja, Pernambuco apresenta vantagens em vários aspectos. Eu considero que nenhum estado brasileiro tem uma história tão rica como Pernambuco. Nós temos cultura, nós temos praias belas, mas outras cidades também podem alegar que tem praias, que tem... Pernambuco tem um diferencial importante, que é a logística. Pernambuco está localizado estrategicamente num ponto chave do Nordeste. Você veja, no século XVII, quando os holandeses aqui estiveram, a Companhia das Índias Ocidentais, eles tinham um plano de ocupar o Nordeste todo, estabeleceram-se aqui em Pernambuco, e daqui eles se irradiavam mais rapidamente para atingir o restante da região. Então, Pernambuco tem essa característica muito importante, porque se você traçar um raio de 300, 400 quilômetros, você pega várias capitais do Nordeste, e traçar um raio de 800 quilômetros, aí você inclui praticamente 95% do PIB da região. E nesse Plano Logístico de 2002, nós conseguimos obter a matriz de transporte de Pernambuco. Veja, a matriz de transporte brasileira, que você citou há pouco, os números podem diferir um pouco conforme a fonte. 61% a 65% do transporte no Brasil de cargas é realizado por rodovias, apesar das deficiências que as rodovias brasileiras apresentam. E aqui em Pernambuco, esse percentual chegava a 84% em 2002, quando nós estivemos à frente desse plano logístico. Na época, existia ainda ferrovias aqui em Pernambuco.
Hoje, lamentavelmente, desde 2013, não circula mais um trem de carga sequer em Pernambuco. Pernambuco foi o primeiro estado do Nordeste do Brasil a receber uma ferrovia, só perdeu para o Rio de Janeiro com aquela do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. O imperador Dom Pedro II esteve aqui em fevereiro de 1858 e inaugurou o primeiro trecho da ferrovia ligando o Recife ao São Francisco, que foi o trecho do Recife ao Cabo de Santo Agostinho, com extensão de 32 quilômetros. Então, veja, Pernambuco foi o primeiro estado do Nordeste do Brasil a ter ferrovia e hoje não circula mais um trem de carga em Pernambuco por descaso inteiro da concessionária que ganhou o leilão realizado em 97 e que hoje está querendo prejudicar Pernambuco com essa questão da Transnordestina. Nós estamos numa luta muito grande no CREA, justamente para dar suporte técnico ao governo do Estado, à classe política, para que essa luta da Transnordestina seja muito importante. No Brasil, infelizmente, não há uma matriz de transporte mais adequada, considerando as dimensões continentais do nosso país, e hoje, realmente, as ferrovias, hoje o Brasil patina em termos de 30 mil quilômetros de ferrovias apenas, o que é muito pouco para um país como o nosso. E rodovias pavimentadas, o Brasil tem 213 mil quilômetros, Pernambuco participa com 7.250, e que é muito pouco também para a necessidade do país. Nós temos poucas rodovias e muito menos ferrovias. É importante investir para reverter um pouco essa matriz de transporte e fazer com que outros modos sejam utilizados. Por exemplo, o Brasil tem uma costa imensa, mais de 7 mil quilômetros de costa, porém a navegação de cabotagem é pouco explorada. Nós temos uma dádiva da natureza como o Rio São Francisco, com 1.371 quilômetros navegáveis desde Pirapora, em Minas Gerais, até Petrolina e Juazeiro. Né? E essa hidrovia não é explorada adequadamente. O traçado original da Transnordestina previa Petrolina, era a ligação de Salgueiro com Petrolina, de Salgueiro a Missão Velha. Retiraram o trecho de Petrolina, a concessionária retirou, isso foi péssimo para Pernambuco. E a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer uma integração hidroferroviária em Petrolina, trazendo carga do Centro-Oeste até Suape, por exemplo. Professor, agradeço pela participação do senhor aqui. A gente teria horas e horas para conversar sobre isso. Espero que possa contar aqui com o senhor em outra oportunidade com a expansão do livro sobre a história da BR-232. E espero que a gente possa também, no futuro breve, comemorar aí a inauguração, a primeira viagem da Ferrovia Transnordestina. Se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, Raimone, pela oportunidade, pelo convite feito. Estamos à disposição aqui sempre que for necessário. Muito obrigado. O Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo programa.